Crump ele é uma dança de batalha. Você no Crump é acostumado a batalhar, o propósito dela é sempre batalhar. Então o Crump nasceu disso, da necessidade de evoluir uma outra dança, que era o Clown, né? Para poder batalhar uma com a outra, mas o Crump, como começou a evoluir muito mais, ficou mais forte e começou a expandir. Pra cima, marcha! Meu coturno cheio de lama, me sinto mal com X e Osama em um só, disposto a defender minha bandana, desde que posto aqui acesa chama, meu uniforme pesa uma nação, minha flâmula é minha. Eu não estou desde o começo do movimento, assim, eu surgi um pouquinho depois que o movimento começou a ser criado, a tomar força, assim. Então, mas eu venho um pouquinho após a primeira geração, né? Lembro que tinha pessoas que começaram a arriscar o estilo sem ter uma fundamentização, sem conhecimento apropriado da dança, mas a vontade de dançar e a pesquisa levaram o Crump a começar a surgir no Brasil. Né? Então tiveram diversos representantes, né, em estados diferentes, Val em Santos, Calixto, Duck, o Rod em São Paulo, mas a galera do Zona Leste também, da Bandit. Então teve a galera do Rio, Michael, Bruno, e aí hoje o Crump começa a ganhar mais força ainda, entrando em outros estados, outras cidades, né, em Minas, Maranhão. Então eu acho que o Crump surgiu muito nessa questão de, tipo, a vontade de querer fazer as coisas acontecerem aqui no Brasil, né? Pelo menos pra nós, foi assim. O Crump, sobretudo, como uma fuga em forma de uma coisa positiva, né, para fugir dessa opressividade urbana, ela vem em forma de um personagem, ou seja, um pano de fundo, que nós chamamos de alter ego. Esse alter ego, ele é uma máscara para que você, sobretudo, envolva de uma forma bem dramatúrgica através dessa dança, para que você consiga explorar esses sentimentos. O personagem, sobretudo, ele revela aquilo que você é. Ah, eu sou um cara, de repente, calma, eu vou virar nervoso. Mentira. Você é um cara nervoso, mas isso dentro de você ainda não aflorou. O que o Crump faz é utilizar esse pano de fundo do personagem para você expressar isso com mais relevância e maior controle. Então o personagem é só uma mola propulsora para que você, de uma forma interpretativa e dramatúrgica, consiga se impor na cena, porque o Crump é imposição, é dança urbana. E o urbano, na sua própria essência, ele é imposição territorial. Nós não falamos crime, né? Nós falamos fã, também pela questão de que as pessoas que estão com a gente ali, a gente precisa tratá-las como família mesmo. E é como eu trato meus big homies, é como meus big homies me tratam, como família. Então, nós temos a hierarquia, onde tem o big homie, o twin e por aí vai. E essas hierarquias têm que ser respeitadas, né? Dependendo da fã, a hierarquia, o spot é o que conta mais, em outras fãs o spot não significa nada, às vezes o cara tem um twin na fã e o baby dele é o melhor da fã, mas o cara quer manter aquele spot. É o que acontece comigo. Quando eu ganhei o spot X, eu falei que eu nunca mais ia mudar meu spot, porque era o nome que eu queria, que a letra X simboliza muita coisa na minha vida e muitas outras coisas que eu já fiz durante a vida inteira. E o Júnior Straight Danger também, eu já tive a oportunidade até de ser twin Straight Danger, ele não quis, sabe? Eu quero continuar sendo. Porque pra mim o que importa não é o nome, mas é como eu carrego aquele nome. Então uma fé tem as mesmas questões que uma família tem. É muito legal, é muito divertido, tem que cobrar o outro, tem treta, tem pedido de desculpa, tem tudo. Tem que ver como uma família mesmo. O líder, os líderes das suas fêmeas, os big homies, tem que cuidar, tem que proteger os big homies, tem que ensiná-los bem, ensiná-los direito, pesar na deles para eles fazerem aulas de outras pessoas, aprofundarem no Crump, estudarem, irem nos eventos, batalharem. Tem que cobrar assim como o pai cobra para o filho ir para a escola, é a mesma coisa. Eu entro na família dos alunos, entendeu? Eu sou respeitado como até pai,
entendeu? Então, pra mim é muito mais. Nossa, não dá pra descrever, entendeu? Às vezes eu fico falando assim, pô, me tornei um big, mas, poxa, peraí, o que é big, né? Então, na linguagem do Crump é muita coisa, e eu acho que eu sigo essa muita coisa, porque não é só você ensinar os passos, entendeu? Para quem vem acompanhando o Crump desde a raiz, entendeu? Até mesmo antes do Rise, a gente sabe como o Taraz ralou para crescer o movimento, e quem foi fazendo, seguindo, foi criando seguidores, né? Eu também tive isso. Então, para mim hoje, o Crump é família. É família. Quando você começa a dançar Crump, a diferença dos outros estilos, é muito difícil você achar alguém para te ensinar certo, entende? Porque, como o Clayton falou, é muito underground. Então, achar, tipo, saber que tem que fazer um jab para você conseguir ganhar força nos movimentos, você não descobre isso sozinho. Lá, tipo, você não vai abrir um vídeo e o cara vai falar isso de uma vez só. Porque, tipo, são fragmentos, são vídeos com cada coisa, entendeu? E o Big Home, ele explica isso pra você. O Big Home é aquele cara que, tipo, ele vai te ensinar e você vai ter que, tipo, ir junto com ele, com respeito e com ela disso, já cria um laço, tá ligado? Nossa, no Crump, né? Sim, verdade. Porque, além de ele ser o seu Big Home, ele também é seu amigo, entende? Aí em 2012 eu tive a oportunidade, né, de conhecer o Taraz, eu tava viajando, e aí dali eu comecei a me dedicar ao máximo, porque quando eu vi o cara dançando de verdade, quando ele falou sobre a dança, quando ele falou que era a vida dele e tudo mais, foi que eu comecei a falar, cara, essa dança tem muito mais coisas que qualquer outra dança que eu pratico, sabe? E aí eu comecei, cara, de cabeça no plano, comecei a estudar, aí virei o rumo do Straight Danger, e ele começou a trabalhar comigo bastante, começou a passar muita informação, a forma começou a me ajudar. E aí eu comecei a ter a oportunidade de viajar e sempre estar conhecendo grupos de fora. E muitos sempre estavam me ajudando bastante. Até o dia que eu conheci a galera da SK. E aí fiquei um tempo com eles também, aprendi muita coisa. E aí foi quando o Taraz colocou na Fana, Mad Rip, eu virei Mad Rip X. E aí que comecei realmente a aprender mais do que tudo na vida. Depois que eu vi o Ice, eu tive a oportunidade, graças ao Flash Bonds, de falar isso para ele pessoalmente, poder explicar muita coisa, né, muito mal entendido no meu início do Crump. Ele realmente, ele me salvou de uma coisa que estava sendo muito ruim para mim, né? Ele não deixou eu entrar para o mundo do tráfico, das drogas, não deixou eu acabar desandando, porque talvez se eu não tivesse conhecido o Crump através do Ice, eu não estaria aqui hoje nesse evento. Hoje eu poderia estar, então, tipo, preso, ou pior, debaixo de 7 palmos, uma coisa assim. Na verdade, o Crump, ele é quase a nossa vida mesmo. Eu acho que tanto eu quanto ele, 80% do que a gente se dedica é ao Crump. A gente tem a nossa vida, como todo mundo, só que onde a gente realmente se dedica para alcançar os nossos objetivos é no Crump, entende? Então, para mim, ele é a minha vida, entende? Na verdade, a arte se mistura muito com a sua vida. Então, a dedicação que eu tenho no Crump, eu tentei colocar isso também na minha vida, em questão de trabalho, em casa, com meus amigos. Eu posso falar que se não fosse o Crump, eu não sei o que eu faria na minha vida, sinceramente. Eu podia trabalhar em qualquer coisa, mas acho que se eu não tivesse o Crump, basicamente eu não estava vivo, sabe? E na época a gente não tinha tanta informação como tem agora, né? Que veio bastante os criadores, veio pra cá, o Lais, o Lil Home dele, o Sparta. E a gente começou a conhecer o Crump através a gente não estava errado na forma da gente dançar o Crump, mas a gente não estava entendendo a intenção que o movimento tem na dança, né? O que o Crump representa para muitas pessoas.
E cada um veio passando coisas diferentes pra gente abrir nossa cabeça pra dança crump no Brasil, pra crescer mais o movimento. Bang, 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 bang. Giving out the bang, bang, swear. Tank style, giving out that bang, 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 bang. Like Chevy trucks, hitting you like bang, bang, bang. What is bump? My niggas go bang, bang. Eu acho que o crump nacional está crescendo muito, principalmente com os workshops que nós vamos fazendo os internacionais. Nós tivemos workshops com o próprio criador do Crump Wise, Spartan, Concrete, o Jamesy, agora o último, agora hoje com o Killenway. Então isso está fazendo com que as pessoas aprendam como treinar Crump, aprendam o que significam as bases. Então daqui a uns anos com certeza o Crump vai estar muito melhor projetado para os outros países. Então agora tem um evento qualificatório para a Ilest. Então ano que vem a gente vai estar representando a Ilest Battle da França. Isso vai ser muito importante também para os olhos do mundo e para o Brasil. Praticamente vai para lá para participar dos torneios, torneio 1 versus 1, torneio de crew, torneio de girls, de crianças também. Então é um evento muito grande, equiparado assim com a EBS também, que é o maior que tem na Alemanha. E a Europa, assim, em questão de organização de evento, ela é top mesmo. Eles conseguem organizar um evento que consegue abrigar pessoas do mundo todo. Isso é muito importante, assim, você ter um espaço onde você consiga ter um equipamento bom, um espaço bom, e que as pessoas consigam chegar sem nenhum problema. E ter uma estrutura dessa, patrocínio também, que é muito importante, que é uma dificuldade que a gente tem. Então ter esse tipo de estrutura ajuda muito a fazer a nossa dança crescer. Porque o Crump ainda é uma dança muito underground. Ela não é mainstream como hip hop, que tem mega eventos, a BC1, a Battle of the Year, que eventos que abrigam tipo milhares de pessoas. A EBS e a Ilest Battle abrigam mil pessoas no máximo, assim, acho que até menos. E até porque ainda não é tão difundido, o Crump não é tão difundido da maneira correta no mundo como o hip hop. Então, por ser uma dança underground, ainda tem essa questão, essa diferença entre... como é que eu posso falar? Essa diferença entre público mesmo, quantidade de público. E aí é menos patrocínio, o espaço não é tão apropriado assim, mas a gente está batalhando internacionalmente isso já tem outra cara. A Ilest Battle e a EBS já são eventos top, assim, que batem de frente com eventos de hip hop. Mas aqui no Brasil a gente ainda está batalhando. E a CFTK esse ano está chegando num nível ótimo, assim, com uma estrutura muito boa, que para os próximos anos só tende a virar. Que não era o CFTK, era um outro nome. Na verdade ele não foi criado por mim, foi criado por outros membros da crew na época, que eles acharam legal criar um evento. E eu sempre achei que evento era uma coisa que dava muito trabalho, dor de cabeça, e como a gente era muito novo na época, a gente ainda é novo, mas na época acho que eu tinha 16 anos, 17, então tipo, acho que a gente tinha um pouco mais. Mas aí na época a gente não tinha nenhuma caixa de som, nada, então foi muito corrido o primeiro evento que a gente fez. E aí repercutiu legal, colou a galera assim que estava começando a praticar o Crump, e deu certo, né? Então a gente começou nessa ideia que eu não queria fazer o evento, e conforme o evento aconteceu, os moleques fizeram meio que por conta todo o começo, e no dia eu ajudei, me envolvi, agora vamos fazer os próximos e vai ser melhor. Eu acho que é o dia que eu mais quero é pra ver todo mundo, pra mim sentir aquela energia, pra mim, na hora que eu tô dançando ali, receber o hype, eu acho que é a coisa mais gratificante que tem. Não só pela energia do canto em si, mas pela união que você sente que é o seu lugar ali, que o que você faz realmente todo mundo valoriza, realmente todo mundo reconhece. E você ouvir seu nome, falar seu nome, seu nome, qualquer um que seja da sua filha ou de outras coisas, alguma pessoa que você viu lá no começo crescendo, tá ligado? Eu acho que é a sensação mais foda que tem. Cara, isso é muito bom. Eu já tive outras oportunidades de estar nos eventos assim. Isso mostra, tipo, às vezes a gente busca a união, apesar de muita gente não querer, mas a gente sempre prega isso. Às vezes muita gente não quer. A gente sempre quer essa união, porque quando a gente está unido, é muito mais forte o movimento. Como tem outros exemplos, a Rússia, o Japão, é muito magnífico.
Em alguns lugares que eu trabalho com criança, eu trabalho outras danças também. Porém, aulas que eu trabalho com pessoas que já dançaram, já têm experiência com dança, eu só trabalho simplesmente o crump. Então, o crump é uma coisa que sempre está fazendo parte do meu dia a dia. Porque eu já acordo pensando na aula que eu vou ministrar, ou no treino que eu vou fazer com a galera, a coreografia que eu tenho que montar para o grupo. Então, é muito pensado. A produção do evento, as crianças podem aprender o crump, assim como as mulheres podem aprender o crump, porque geralmente pensa que o crump sempre é uma dança muito machista e para homens fortes, né? Não, o crump ele pode ser dançado por uma pessoa mais magra, uma pessoa mais gorda, uma pessoa que seja homem, mulher, gays pode dançar o crump também, não existe isso. Na hora que você está dançando, é uma coisa, você tem que colocar o seu sentimento, da sua forma, e qualquer pessoa pode dançar, e as crianças também podem aprender muito com o crump. O crump, por mais que ele tenha um lado que seja sentimentos um pouco diferentes, né, vamos dizer assim, pensando que a gente coloca muito nesses sentimentos ruins no crump, mas que não é só isso. Eu posso colocar alegria, eu posso colocar que eu me sinto bem dançando crump, né? Então depende de como você vai fazer isso, né? Às vezes se você tem um problema de dançar o crump, antes de dançar o crump, às vezes as pessoas são muito cabisbaixo, né? A pessoa não tem um alter ego, então ela não tem uma personalidade, e o crump ajuda a trazer essa personalidade própria. Você começa a se colocar um pouco mais, é o seu momento pessoal, que eu acho que só quem dança consegue entender, né? E muitas das vezes a gente passa por momentos dançando que a gente chama de liveness, que é um momento onde o sentimento e a emoção, né, te leva para outro nível. É uma coisa que é só mais quem dança vai conseguir entender. Quem acompanha vai sentir em momentos ou outro, mas é só vivenciando essa dança que você vai entender o que se passa dentro do crump, numa session, numa battle. O mesmo crump para mim significa isso, o sentimento. A parte que eu tô com o meu momento, eu e Deus. Que acontece aquelas coisas de sobe, aí cai de novo, aí começa a construir, cai de novo, constrói mais um pouco. Mas é assim, as coisas vão acontecendo aos poucos, mas eu nunca deixei de estar no evento, de estar junto com a galera Crumpers, né? Hoje eu vi uma coisa que eu fiquei muito feliz, e isso pra mim é o cara que está no movimento mesmo, porque tem gente que tem o dinheiro para poder estar aqui compartilhando a sua dança, o seu momento aqui com nós, está no movimento Crumper, no club, mas ele não faz isso, entendeu? E hoje um cara chega em mim e fala assim pra mim: cara, eu só vim aqui para ter a honra de batalhar com a sua lady, porque eu não tenho dinheiro nem para pagar o workshop, eu tive que vender o meu celular. Na hora que ele falou isso pra mim, eu não tinha o que responder. Ele falou: admiro muito a sua linhagem e tal, que não sei o que tem. E aí ele falou: nossa, o que eu vi aqui hoje foi além pra mim. Ele gostou demais de ver todo mundo dançando. Aí ele sentiu uma vibe que a gente tem, que é o que o Michael Almeida falou, só a gente consegue ter isso, né? Só que muitas das vezes as pessoas não valorizam, as pessoas ainda, o Brasil não enxerga isso ainda, entendeu? Vou dançar um carro ali. Ainda não, acho que eles ainda não entendem o que a dança mesmo significa. Mas sempre, aí na hora que eu vi aquilo, eu falei: isso pra mim é o cara que faz pelo movimento, entendeu? O cara que tem dinheiro e faz pelo movimento, esse é o cara também que faz pelo movimento. Não é o cara que não tem dinheiro, só porque vendeu o celular vem aqui. Não, é os dois lados. Agora tem o outro lado, o cara que tem condições para poder vir, mas não vem, não está aqui com nós, entendeu? Ou quando a gente mesmo não se valorizar, o cara dá um workshop, um brasileiro, a gente não valoriza o trabalho dele. Vamos treinar, vamos fazer outra coisa. Aí ele tá dando um workshop, aí tá um gringo aqui, todo mundo quer fazer. Então tem várias coisinhas assim que precisa trabalhar. Eu vejo muito o Michael Almeida trabalhando isso, vejo muito mesmo os caras buscando mais e mais. É difícil, mas é uma coisa bonita. Eles estão tentando. Eu, no meu ponto de vista, eu
trabalhando com a companhia onde eu trabalho, vamos fazer o nosso que a gente ganha mais. A gente não consegue mudar o mundo. Bem, sobretudo, eu acho que o suporte como um todo no movimento é relevante mencionar sobre ele. Eu creio que ele vai desde a esfera artística como a esfera profissional. Nós profissionais temos que entender que, acima de tudo, tanto o profissional quanto o artístico, ele precisa ser fomentado como também consumido. Se nós artistas que lecionamos, que produzimos eventos, a gente não consumir aquilo que nos fortalece como classe, nosso movimento está fadado de fato ao fracasso. Isso envolve desde o profissional a valorização do outro, se ele vende uma track, se ele fomenta as aulas. Eu acho que o profissional em si ele está preparado tanto para o aprendizado com o outro, quanto também a fomentação das aulas. Assim. Então, assim, é um ciclo, porque você consome e você também produz. Acha que as mulheres não são valorizadas, mas pelo contrário, eu acho que a partir do momento que a mulher entra ali na roda para dançar, é uma vibe incrível. Eu acho que para todos aqui é muito importante isso. E eu acho que a nossa união é a base de tudo também, porque o nosso intuito é sempre crescer mais e mais o movimento e trazer pessoas para dançar conosco. Eu conheci o Crump, na verdade, em 2012. E, tipo, por vídeo, assim, eu sou do Nordeste, na verdade, eu moro em São Paulo há 2 anos. Então eu conheci lá, por vídeo, pela internet, e eu não conhecia ninguém no Crump no Brasil. E eu sempre fiquei vendo vídeo e a estética do Crump, a força, a forma, sempre me chamou muita atenção. Eu sempre achei muito foda e, tipo, eu não conhecia ninguém, eu me sentia muito mal, assim, eu tipo, nossa, nunca vou dançar isso, porque eu não conheço ninguém, só vejo vídeo. E eu sempre era meio sedentária, eu nunca pensei em dançar, não dançava nada. E, tipo, em 1 ano eu fiquei só vendo o Crump, vendo, estudando. E eu comecei a pesquisar e no Orkut eu encontrei a galera do Crump aqui no Brasil. E muito cara, eu conheci o Ronaldo, conheci o Flash Bones. Eles faziam uma comunidade no Orkut que era muito foda e eu aprendi muita coisa. Daí eu conheci meu namorado, eu vim pra cá, pra São Paulo, e eu moro aqui há 2 anos, e são nesses 2 anos, 2 anos e meio, que eu tô treinando mesmo regularmente, e representando, batalhando, sempre que eu posso, eu tô dentro. Assim. Então hoje as Crump Girls, elas assim, me fazem me orgulhar muito, porque a estrutura do Crump ela é uma estrutura atlética, ela envolve muita técnica e sobretudo com contração, relaxamento, explosão de energia através de tons. Uma coisa particular, porque na minha cidade não tem Crump. Então, como eu sou uma pessoa a mostrar o Crump, eu sou mulher. As pessoas olham pra mim, eu sou branca. A maioria é negro, venho do gueto, o Crump. Então, a maioria são pessoas negras. E eu sou branca, eu sou mulher, eu sou magra, eu sou fina, baixinha. Então as pessoas me olham. As pessoas me olham e elas não creem no meu potencial por causa da minha aparência, por causa do meu sexo. Então eu tenho que dar dedão na cara das pessoas, entrar no meio da batalha que é de outros estilos. Eu tenho que entrar em batalhas de break, de hip hop, de popping, de locking. Eu tenho que tentar representar em cima da música deles, em cima do estilo deles. É uma coisa difícil quando a gente está sozinha, mas eu vejo que várias garotas, depois que eu comecei a entrar nas sessions e batalhar, várias garotas vieram pedir ajuda e começaram a treinar comigo. Então isso é uma coisa muito bom. A gente meteu a cara e uma hora a gente começa a trazer mais adeptos. E tipo, as mulheres sempre foram minoria no Crump, sempre foi. Sempre o Crump por ser uma dança agressiva, forte, que tem que ter muita expressão corporal, tem que ter uma rigidez corporal, tons. E sempre as mulheres estavam meio que de fora, já que as mulheres sempre mais sensuais, gostavam de danças mais femininas. E o Crump não, o Crump tem uma coisa que é viril mesmo. E sempre foi minoria. E quando a gente entrou nisso, a gente viu, nossa, um monte de homens, e só a gente,
Assim, à primeira vista a gente meio que ficou acanhada, a gente não sabe muito bem como agir, mas tipo, a galera é muito, como que se diz, eles abraçam, sabe, a causa. E tem um detalhe, né, muitas mulheres achavam, no caso, que isso era uma coisa tipo mais pra homem, tinha até medo assim de começar a dançar. E tem as meninas, quando elas começaram a dançar, elas começaram a dançar com um homem, querendo ser um homem. Exato. E depois de um tempo que elas foram ver, eu posso ser mulher e posso dançar essa dança, sendo forte, do meu jeito, da minha forma. E isso foi trazendo mais outras meninas que também se sentiram, elas, e sim, tomaram como referência outras girls, outras mulheres de fora também que eram fortes, mas que não deixavam de ser mulher por dançar, né? Por dançar crump. E isso trouxe mais, outras se sentiram, sabe, representadas. Eu quero ser que nem essa, quero dançar que nem ela. E foi o que aconteceu com a Renata, assim. Muitas meninas começaram a dançar por causa da Renata, assim. Eu mesmo me esperava nela, que ela, desde criança, a gente via vídeo dela e nós, nossa, todo mundo queria ver a dança dela. E a gente, sabe, a gente quer ficar junto, a gente quer crescer nisso e... Até pensando no que você falou, normalmente o olhar estranho vem de outras danças pra gente que é menina. Sempre olha e fica de que, nossa, ela vai dançar crump. Ou então fala, nossa, por que você não dança um twerk? Por que você não coloca um shortinho? Por que, sabe? Porque eles não entendem. Daí a hora que você mostra pra eles, eles ficam, nossa, parabéns, você dança muito. Realmente. É sempre assim. Hoje nós temos mulheres que são destruidoras dentro da CA. E as mulheres brasileiras, elas entenderam isso. Hoje elas pegam essas referências, elas são as suas próprias referências, e hoje tá aí o CFTK mostrando que mulher batendo em homem, coisa mais deliciosa, e ver que elas entenderam o seu papel dentro do movimento. Não é só a mulher que fica atrás. E o meu sonho é ver um evento feminino, protagonizado por mulheres, mulheres que fomentam, produzem e fazem a coisa acontecer, e os homens vindo participar do evento delas. É isso. A gente quer explodir muito rápido e não consegue perceber o tanto que a gente caminhou. Se às vezes a gente está caminhando lento, mas está caminhando do jeito certo. A gente pensa muito alto, então quer chegar mais rápido. Mas eu acho o movimento crump no Brasil muito bom, sempre tendo batalhas, sempre pessoas se destacando. Quem já se destacou consegue manter e tem um respeito tanto dos oldies quanto dos pequenos livros que estão começando agora, tem um respeito entre eles, apesar das tretas, mas eu acho que o crump em geral no Brasil, eu estou muito feliz de participar disso. Olha só, então, quando alguém que não entende isso aqui falar para vocês o quanto a nossa dança é esquisita, o quanto ela é feia, você agora sabe por que a gente tem tanta paixão nisso que a gente faz. Ninguém entende, ninguém nunca vai entender isso aqui. Só nós. Tanto você que assiste, quando a gente que está batalhando, quando a gente que se machuca, se entrega. Oi? Ô, Mário, o que houve? Nada. Então, não entenda que é um vislumbre, pelo contrário, porque ultimamente a gente comentou tanto da gente dar os suportes nossos, dar o suporte para a nossa galera, e uma das frases do Cal Walker, já você vai ver a gente no mundão aí, e hoje é a nossa oportunidade. Isso não poderia ter acontecido se cada um de vocês não estivessem aqui. Que cada um de vocês tem a parcela do investimento e a cooperação. Então, uma salva de palmas para vocês de novo. Le prochain d'entre vous qui vient encore, je le grave.
street. From the street.